Muito bem, meus amigos, estamos de volta e já nos desculpando devido ao atraso, mas aí antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo com o nosso convidado, o pastor Severino, que está acompanhado pelo o Geraldo, a sua esposa. Acredito que vocês já perceberam que na última segunda tivemos um imprevisto técnico. Acontece, não é? Acontece. A tecnologia é positiva, mas tem os seus momentos negativos. E aí até nós gravamos um vídeo bem simples, explicando que poderíamos não estar hoje aqui. Mas aí, primeiro, graças ao Eterno, graças a Deus. E em segundo, ao profissionalismo, ao talento, ao dom do Alisson. Eu sei que ele fez aí umas gambiarras, improvisou. Estamos aqui porque nós temos esse hobby, porque vocês sabem que é um hobby. Comunicação alternativa é um hobby, não dá dinheiro, como muitos pensam, não é? Pode até dar, não sei a maneira, a forma. Mas assim, no interior, numa cidade pequena, onde o comércio precisa também de ajuda, é difícil, não é fácil. Mas aí nós temos esse hobby como compromisso. Só não fazemos quando de fato acontece algo que aí é força maior, não tem como não fazer a nossa live. Mas vocês sabem, e isso não é de hoje, porque esse projeto é muito recente. Agora, a live jornalística, me parece, segundo o Alisson, que já temos aí 2 anos. Mas nós temos outros projetos, nós somos o pioneiro, modéstia à parte, no jornalismo online. Então não é de hoje que vocês sabem e conhecem a nossa forma de trabalhar. Mas aí, vamos seguir em frente da maneira possível no momento. Breve, logo estaremos de volta com tudo resolvido, da forma que deve ser. Mas aí, seja bem-vindo, pastor Severino, à nossa live, que por sinal o Geraldo já articulava a sua vinda, e eu fiquei muito feliz, porque até comentava com... Eu vou chamar de senhor, questão de respeito, viu? Tudo bem. Eu comentava com o senhor que, assim, eu tenho um lado religioso, apesar que hoje eu não sou mais de denominação, não sou muito de frequentar, mas eu busco o meu lado espiritual, porque quase todas as segundas eu aqui falo que o ser humano pode viver, ele pode até viver sem uma denominação religiosa, ou seja, sem uma religião, mas sem Deus, sem o Eterno, eu acho que é impossível, não é? E aí eu fico muito feliz porque é uma forma também de anunciar a boa nova e de falar, não é, dessa importância com a aproximação também da Semana Santa. É bem verdade que... E aí nós vamos entrar nessa questão, não é? Me parece que tem a sua... Como é que eu posso falar? A sua forma, vamos dizer assim, né, de pregar o evangelho é diferenciada, tem algumas mudanças, algumas diferenças de algumas denominações cristãs. Não sei se procede a informação, mas aí, como eu já falei agora há pouco, vamos tirar as dúvidas e se procede o porquê, não é? Mas aí tem o seu lado positivo, que é de guiar o ser humano ao caminho correto. Não sei, já começando, não é? Não sei se eu estou correto, mas a religião, ela não salva. Mas ela ajuda
o ser humano a buscar a sua salvação da forma que ele crê, não é? Que hoje está bem assim amplo a forma de se imaginar, de se pensar esta salvação. Mas aí, seja bem-vindo, boa noite, satisfação recebê-lo. Boa noite, meu caro amigo Silvano. É um prazer, um privilégio para mim poder estar aqui, ao mesmo tempo, tendo esse contato com as pessoas que nos ouvem e nos acompanham por meio dessa live e, ao mesmo tempo, poder ser entrevistado, conversar nessa linha de bate-papo, esclarecendo alguns pontos em que o senhor acabou falando do fato do diferencial da religião. Há essa diferença no quesito, naquilo que diz respeito ao serviço prestado ao Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, eu respondo, ou a gente esclarece dois pontos que foram abordados ou comentados, que é a questão da religião. A religião em si, ela precisa de alguns ajustes, digamos assim, porque a religião é aquilo que nos direciona em meio a um contato, uma intimidade com Deus em questão de serviço. Nós, que fazemos parte de um meio religioso, simplesmente prestamos um serviço ao Todo-Poderoso. E, como todo serviço, a gente precisa entender que aquele que é o patrão, ele paga, ele quer um serviço bem feito. De qualidade, de qualidade, exato. Então, o que diverge na questão de ser diferente é justamente porque a gente tem aquele cuidado, aquele minucioso cuidado em estar dentro da vontade daquele que é o nosso patrão, daquele que banca as contas. Então, consiste muito nisso. Isso não me incomoda muito. Muito pelo contrário, isso até me deixa um pouco aliviado saber que eu estou fazendo uma coisa diferente dos demais. E a religião é justamente isso. Tiago, se a gente for nos reportar a Bíblia já de início, a gente pode ver na epístola de Tiago, uma carta de Tiago, uma carta universal. Tiago, meio-irmão do Machia, ele escreve e ele diz as seguintes frases. Ele diz assim, olha, há quem julgue-se religioso e não refrear sua língua. A religião desse é vã. Ele engana o seu próprio coração, ou seja, a si mesmo e as outras pessoas que o escutam, né? Que estão... Aí ele dá um parecer do que seria uma religião agradável a Deus e coloca o termo uma religião imaculada. Uma religião sem mácula. É aquela que o ser humano que julga-se religioso e ele faz de acordo com aquele que, como eu já usei a expressão, do patrão que está pagando pelo serviço. Então é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. E, num ponto crucial, afastar-se da corrupção do mundo, das influências negativas, que isso é o que acaba maculando a imagem da religião e, ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo um trabalho, um serviço, prestando um serviço não muito agradável. Qual o seu ministério? Hoje, atualmente, eu faço parte do Ministério Gênesis. Do pastor Gidean Lima, da cidade de Cabedelo, no Jacaré. E um forte abraço, pastor Gidean. Eu creio que ele vai estar assistindo conosco, vai estar interagindo conosco. E é uma pessoa de uma índole indesejável, então eu estava sem fazer nada, então eu resolvi dar uma mãozinha para ele. E hoje ele tem nos dado um total apoio à igreja. É uma pessoa que gosta da obra, que tem responsabilidade com o evangelho. E a gente está aí na luta. Eu vou pedir para o Alisson, porque meu celular, esse abençoado, ele nos últimos dias ele não tem ajudado
para você desejar fazer o seu comentário, já que nós estamos 100%, né, com o nosso equipamento, hoje nós vamos ter as participações via WhatsApp. E aí, mas você pode fazer o seu comentário ao pastor Severino através do seu comentário. Vou pedir para o Alisson passar aqui o seu celular, muito bem, porque aqui é assim, pastor, sem muito arrudeio, né? Aqui é bem simples, mas aí, nesta simplicidade, nesta humildade, nós buscamos dar o nosso recado, né? Mandar um abraço ao Sandro, que é cristão, da Universal e está lá no Rio, acompanhando a gente. Boa noite, estamos ligados no programa. Cinha Gomes, a paz do Senhor, a paz, Cinha, é da sua denominação? Minha esposa. Ah, é a sua esposa? É, minha esposa. Um abraço, Cinha Gomes, esse homem é de Deus, ô glória. Obrigado, Senhor. Janaína Fernandes, boa noite, meu pastor, que Deus lhe abençoe. A Janaína Fernandes nos acompanhando. Você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Pastor, a sua denominação, o seu ministério, melhor digo, chama-se Gênese. Agora, o diferencial, que é o senhor mesmo falava agora há pouco, que fica feliz e tranquilo ao mesmo tempo em saber que faz um trabalho diferenciado, porque, de fato, hoje são muitas as denominações e cada uma com as suas, como é que eu posso falar, doutrinas, né? A sua forma de evangelizar. Algumas, por sinal, chamam até a atenção, a começar pelos seus próprios pastores, seus próprios representantes. Eu não vou entrar muito no mérito, porque é polêmico, mas e aí tem a questão do respeito, né? A própria lei que hoje deixa você limitado em até expressar a sua opinião, o que é que quer, não é? Falar o que pensa, porque processo não é barato. É aquela questão, tem muita coisa errada que, até para nós, jornalistas, que nós temos que pensar 1, 2, 3 vezes antes de falarmos, mesmo sabendo que está errado. Então, a gente respeita. Eu acho que o senhor é inteligente, já deve estar assim, não é, tendo a ideia do que eu me refiro, não é? Mas aí, esse diferencial no seu ministério em que área, em que parte, em que sentido? No próprio evangelho? Como seria esse diferencial das demais denominações? Meu caro amigo Silvano, esse diferencial se dá principalmente no que consiste em direcionamento de Deus. Porque eu acredito que nenhum ministério, eu acho que você vai lembrar um pouquinho, foi recente ao início do programa, você falou do seu comportamento diante da religião, até chegou a participar, mas não, eu falara a seguinte questão, falei a seguinte fala, eu disse, Silvano, na realidade, todos nós devemos um serviço. E para isso ser entendido, a gente precisa entender, tem que começar de nós, é justamente qual o nosso papel diante da sociedade. Qual o papel que a religião tem, que uma igreja tem diante da sociedade. Isso é o primeiro passo para se começar uma boa obra. Além de questões que vai te doutrinar dentro do segmento, você precisa gostar de gente. São coisas que vão agregando valores para que uma obra venha a ser bem direcionada e bem feita. E o diferencial consiste justamente naquilo que é a nossa base, a nossa estrutura principal, que é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas passou por um processo árduo
por longos tempos, as Escrituras sempre foi alvo de ataque e ainda continua sendo, até os dias de hoje. E cada um pega uma parte da Bíblia, cada um quer ter uma interpretação diferenciada, e ao invés de convergirmos em um único pensamento, a gente acaba divergindo. E aí dá-se margem para religiões e cada vez mais segmentos que vão na contramão daquilo que é a base, daquilo que é a base principal, que é as Escrituras. Então, o diferencial da nossa religião, daquilo que a gente prega, os princípios que nós ensinamos, são princípios voltados unicamente e principalmente à Torá Sagrada. E não só a Torá. Eu estava essa semana acompanhando um debate de dois camaradas extremamente inteligentes. De um lado da mesa do debate se encontrava um grande rabino, conceituado rabino, e o outro debatedor era o pastor Saulo. Pastor Saulo, ele é fundador de vários ministérios e no estado do Rio Grande do Norte. E nesse debate, ambos se dirigiam com as Escrituras Sagradas como se houvesse uma divisão. Como se houvesse uma divisão de pensamento, de ideias, a saber que o Novo Testamento, ou eu não gosto muito dessa palavra novo ou velho, eu costumo usar a expressão aliança renovada. A aliança renovada, que vem de Berit, do original Berit, Brit Hadashah, que é uma aliança renovada, ela é um complemento daquilo que a gente tem como pilar principal da igreja, que são os mandamentos e estatutos. Que consiste, as pessoas fizeram também uma separação de lei, e que são os 5 primeiros livros, chamados pelos gregos de Pentateuco, e pelos judeus a Torá Sagrada. Quando a religião foi criada, fundamentada, apresentada aos humanos, foi justamente ali no período do Egito, onde um povo estava exilado, e esse povo conhecia a ação de Deus. Haviam referência dos patriarcas, e esse povo orava, clamava a Deus pela libertação. E é justamente quando Deus entra com o braço forte, dizendo que ouviu o clamor desse povo. Então a religião consiste justamente, os serviços consistem justamente em atender, ou você passar, dar um direcionamento do que é Deus atender às nossas petições. Então a religião ela surgiu justamente nesse período, no início de tudo, e em seguida, no Monte Sinai, Deus dá uma lei oral para o povo. E antes da saída, uma das falas de Moisés era justamente aquilo que Deus passara para ele no monte, quando diz o seguinte, que o povo precisava ser liberto para uma liberdade eterna, e para que onde ele estivesse pudessem prestar-lhe culto. Então, a nossa base é principalmente isso. E a religião hoje, para os dias atuais, pelo decurso das nossas vidas, hoje a gente precisa fazer uma techuvá, um retorno, uma convenção, de fato, e é justamente esses princípios que a gente aborda, é justamente esses princípios que a gente passa, além de outros, no que diz referência a dízimos, ofertas, as pessoas visam muito isso. E isso é muito banalizado no meio religioso, por consequência das ações de pessoas que não tinham propriedade do conceito do que é um dízimo, do que é uma oferta. A terumá, né, que é um termo hebraico, é o fruto da terra. E as pessoas têm muito... eu digo que a religião apenas está começando. A gente está num período que as religiões estão apenas começando. A gente tem visto muito acontecimento bom, digamos que
muitas pessoas retornando a esses verdadeiros conceitos, por consequência de que não dá para continuar. Está muito nítido a insuficiência, a incapacidade de resolver problemas alheios, que é isso que a igreja faz. A igreja se preocupa com a necessidade alheia. E a religião precisa ter esse papel de mostrar como fazer isso. E isso não se resume ao pastor, não se resume à instituição. Isso não se resume à instituição, mas assim, é todo um conjunto. O político pode ser religioso? Pode. O que é estranho é o religioso ser político. Mas essas coisas estão acontecendo aos poucos. A gente está vivendo um despertar, apesar de que o medo da morte, o medo da destruição, eu acredito que tem aproximado mais as pessoas, e as pessoas têm... eu costumo dizer, sempre que entregam a mensagem, que falam a mensagem, o que Deus quer de nós é que sejamos um ser pensante. E as coisas estão na nossa cara. E muitas das vezes a gente dá uma de desentendido. Mas para você ser pensante, crítico, a partir do momento que ele tem esse perfil, como é que eu posso falar? Não diria livre, mas há algumas doutrinas que, por ele ter esse perfil, ele não vai aceitar, né? Porque ele vai logo questionar, não é? É o caso de muitas pessoas que hoje, quando começam a fazer estudos, ou ela mesma, quando começa a estudar profunda a Bíblia, ela não vai aceitar o que é pregado em algumas denominações, porque nós sabemos que também há um sistema que distorce o que deveria de fato ser passado para as pessoas ou para os fiéis dessas denominações. Mas aí os seus representantes têm os seus motivos, digamos assim. É isso mesmo, pastor Severino? Exato. E por isso que chega a esse ponto, né, que está hoje, né, eu fico pensando às vezes em casa, será que vai chegar o dia que as pessoas não vão dar mais credibilidade às igrejas, aos seus líderes, devido justamente a essa questão? A gente porque já tá nesse período, né? Não deveria, como o senhor falou, não deveria ser não é só uma palavra, não deveria só ser uma forma de reflexão, mas não, tem muita divisão. Né? E por conta disso a gente encontra muita represária, a gente encontra muito aquela questão, o debate deixou de ser aquele debate produtivo, democrático, livre de ideias, pelo simples fato de eu não ser, de eu não concordar com o seu pensamento, não quer dizer que a gente vai viver mal, vai viver em guerra, não. Eu usar do púlpito, usar do altar, usar do serviço prestado ao Todo-Poderoso para desviar para essa área, para ataques. Então é o que a gente tem visto. A gente tem visto pessoas sendo forçadas a ler as Escrituras para dizer assim, não, eu vou pegar o meu pastor nessa. Eu vou pegar ele justamente nessa. Eu tive um projeto aqui, Silvano, eu acredito no ano de 2012. 2012, tem um rapaz que eu conheci ele também por acaso. Ele iniciou, depois se eu esquecer da pergunta, você me chama a atenção. Que eu estou desviando um pouquinho isso aqui para poder esclarecer justamente essa fala. E esse rapaz, eu consegui o contato dele, eu entrei conversando com ele e tornou-se meu amigo. O tradutor Josmar Dias Tomás da Silveira. Ele é responsável pela mais recente obra de tradução. Ele traduziu as Imaculadas Escrituras. Ele conseguiu os direitos autorais, o grupo dele, com muitos esforços, e lançaram, no ano de 2012, as Imaculadas Escrituras. Eu tive
o privilégio de poder distribuir na cidade de Mari 60 exemplares dessa obra. E aconteceu algumas coisas, alguns fatos que me veio à memória, então eu acho importante falar. Teve um rapaz que já era envolvido na religião, inclusive pastor. Hoje ele não está no meio, por consequência justamente dos atos. A Bíblia diz, e deixa bem claro, e é uma palavra muito forte, quando diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a gente vê tudo isso, a gente vê isso se repetindo, todas essas experiências, experiência de Deus para com os seres humanos, no caso em forma de instrução, e as pessoas não atentam para isso. Não atentam para isso, não tem cuidado quando está de pé, quando está com a oportunidade de falar, ou seja de alcançar alguém. E esse rapaz, ele chegou para mim, ele: pastor, me venda um exemplar desse. E eu disse assim, aí eu procurei saber qual era o intuito, qual era aquilo que proporcionava aquela alegria imensa de ter chegado até mim em busca de um exemplar com aquele potencial de realeza, de certeza, de convicção, a saber que estava sendo traduzido dos originais. Eu achei que fosse só isso. Ele disse: não, porque eu quero, tem uns pastores aí que eu quero pegar eles de frente. Aí aquilo me deu uma dor na alma, meu amigo Silvano. E eu disse assim: ô pastor, eu tive que falar com um sorriso porque ficou muito pesado. Eu tive que disfarçar até no semblante. E eu disse assim: ô pastor, não faça isso. Não faça isso. Se o senhor não puder ajudar, não vá, não use as escrituras para bater em ninguém. As escrituras é para salvar, é para resgatar. Então você vê que na mente do ser humano consiste muita coisa, tem muita coisa que a gente precisa tirar. A gente precisa tirar. Uma coisa que eu acho muito bonito, Silvano, desde o primeiro dia que o Geraldo manda o link para mim, ele me disse: pastor, assista esse programa aí, e tal, é do Silvano e tal. Aí eu fiquei lá, eu não consegui desligar, e a mulher: vem jantar, vem aqui, vem jantar. E eu ali, olha, uma frase que eu não esqueço nunca, desde o primeiro programa que eu ouvi, sendo direcionado por você, a expressão que você usa quanto à lei do retorno. Eu acredito demais. Silvano, eu acho lindo, e principalmente vindo de uma pessoa com seu gabarito, com seu perfil. Assim, eu fiquei... Aí me prendeu mais ao programa. Eu sempre que posso, sempre que a gente não está no culto, não está na reunião, a gente está vendo o programa. E assim, mas a questão... Aquilo que você falara no... Agora, eu falei que ia fugir. Mas assim, essa lei do retorno, ela é muito importante para nós. Muito importante. Agora, para quem está nos assistindo, é bom que entendam que a lei do retorno é independente das denominações, ou seja, de religião. Independente da sua, o que você aprontar no popular, não é, pastor? O que você aprontar, um dia vai vir para você. E aí, por que eu defendo muito essa tese? Porque, assim, já aconteceu comigo. Eu lembro que já ouvi de várias pessoas, eu esqueço o nome dele agora, mas o cara lá no Rio mandou um recado para mim no meu privado falando: Silvano, deixa de ser escada. Ou seja, deixa de estar ajudando as pessoas e esquecendo você, a sua família. Mas aí eu não sei se é da minha trajetória, porque eu iniciei a comunicação na obra, assim, na igreja, né? E eu aprendi que não adianta, não precisa você buscar vingança. Né? O ser humano hoje ele quer se vingar, né? Exato. Né? De alguma forma. Não, deixa que a lei do retorno, o universo, o próprio Criador que é justo, ele que vê todas as coisas, e aí que ele julgue. Porque, pastor Severino, se fosse para dar, assim, contar histórias e dar nomes, o tempo seria pouco. De pessoas que aprontaram, pessoas que achavam que o tempo não iria passar,
Aí, recentemente eu até falei, é o ditado a roda gigante gira. E gira de fato, agora para todo mundo. Não é? Você colhe o que planta. E eu fico só observando. Cara, olha aí, ó. Nada é por acaso. De repente o cara está sentindo aquela dor. Se ele analisar, parar um pouco, ele vai saber o motivo. Algo ele fez, ou de bom ou de ruim, para que aquela situação em que ele está vivendo esteja acontecendo. E volto a dizer, isso é para todo mundo, é para mim, é para o pastor, é para Geraldo, a esposa dele ali do lado, é para todo mundo, porque às vezes o cara diz, mas rapaz, fulano era assim, da noite para o dia a vida dele. Mas será que não foi algo pesado que fulano fez para chegar àquele ponto? Assim, eu creio muito. Exatamente. A questão da lei do retorno, ela consiste no seguinte. Para o mundo espiritual, todos nós somos transgressores. E tudo que a gente faz nesse mundo se reflete no mundo espiritual. Né? Então, há uma regência do mundo espiritual. Há dominadores no mundo espiritual que justamente vai analisar tudo aquilo que chega no mundo espiritual como lixo, que tudo aquilo que a gente faz de errado nesse mundo físico, a gente acaba poluindo o mundo espiritual. E tem os agentes da limpeza no mundo espiritual que dizem assim, opa, a conta vai para quem? Entendeu? Então, é um fato, isso todo mundo já passou por isso. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente faz o seguinte, e isso passa até, se a gente não tiver uma boa orientação, a gente acaba entendendo errado. É aquele fato, às vezes você, essa semana, por exemplo, você vai e fez um bem para alguém. Chegou no sábado, fez um bem para você, para alguém, para outra pessoa, você estendeu a mão, você ajudou alguém. Só que no domingo acontece uma coisa muito ruim com você, e você diz assim, mas rapaz, o que é que eu fiz? Eu acabei de fazer uma boa ação. É justamente isso. É porque é a conta de outros dias. Essa conta da boa ação vai chegar a uma outra hora. Então, a gente precisa entender que existe um Deus sobre todas as coisas. E não foge nada aos seus olhos. Não foge nada. A gente acha que a gente está fazendo... vou fazer uma maldade com o Silvano, ninguém vai ver. Eu não vou ser punido porque eu sou pastor, eu sou intocável. Não é assim. Não é desse jeito. Deus que comanda a gente, comanda todo mundo, toda a vida, tudo passa aos olhos dele. Tudo passa percebível aos olhos dele. Então ele vê tudo, ele direciona tudo, é ele que faz tudo. A questão, lembrei, o fato que eu havia esquecido foi a questão de que até as nossas adversidades, tudo isso é proporcionado pelo nosso Deus. As adversidades vêm para nos proporcionar crescimento, para nos proporcionar aprendizado. E muitas das vezes a gente não aprende com as lutas. Aí tem que repetir. Quando você não aprende no colegiado, você vai ter que repetir de ano. O professor passou o ano todinho dando aquela matéria e você não aprendeu nada. Não vai repetir de ano? Você tem que sair dali com aprendizado. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Quando a gente não aprende, as pessoas... A gente tocou no assunto do Jó. Em off, né? Em off. As pessoas assistindo aí ficam... Foi em off, né? Eu falando... Eu até, assim, foi ontem, meu pai, eu acho que foi ontem. Me deu uma vontade, que eu fico muito no computador, e me deu uma vontade de fazer um artigo pequeno, porque nas redes sociais o texto tem que ter esse detalhe, né? Não é bom ser grande, porque as pessoas não leem. Então, quanto menor é melhor. Aí eu digo, vou fazer algo aqui com relação à fé de Jó. Né? E algo que também serve para mim, né? Que eu digo que assim, o momento que eu venho passando é como se eu fosse ele, né? E aí a fé de Jó, eu vivo a fé de Jó. É aquele momento difícil, mas na fé, a confiança de que lá na frente vai vir a vitória, né? E aí eu escrevi, coloquei lá no meu Instagram, no meu Face, porque para mim também é uma forma
de evangelizar, não é? Exato. A gente tem que aproveitar. Eu já falei aqui diversas vezes, o Alisson tem prova disso. Eu procuro aproveitar os dons que foram dados por Deus. Porque tudo é dele, não é, pastor? A gente vai passar e ele vai levar, não é? Não é que eu vou ter que me gabar, né, disso, daquilo, não. E aí, se não é no altar, se não é na igreja, se não é na obra, mas procure fazer algo para o reino de Deus. Porque todo mundo tem o seu dom, tem o seu talento. Não é? Então, tem várias as formas de você fazer a obra. Infelizmente, o ser humano ele não é muito de buscar a sua vida espiritual, né? Ele é muito apegado à vida material, né? É tanto que há quem procure uma denominação no sentido nem da salvação, mas no sentido de mudar de vida da noite para o dia, que, sinceramente, eu acho assim, não bate. Ô, cara, se você está procurando, se você já busca o Pai do Tesouro, né, o Deus de tudo, né, do ouro e da prata, por que ainda querer colocá-lo na parede e falar que se se ele não der, ele não é Deus, e aquele negócio todo que eu não sei, a sua denominação tem, como é que funciona essa questão? Que eu estou procurando a palavra, eu também, depois da vacina, eu fiquei com essa de esquecer, não é? Me ajuda aí, Alisson, você que é cristão também. Algumas denominações, elas eu não diria pregar, mas ela tem essas doutrinas de pregar para os seus fiéis que... E aí não sei se pode ser considerado a lei do retorno, né? Porque se você já é... E está na palavra, né? Está na Bíblia. Se você é fiel a Deus, então todas as coisas irão lhe acrescentar. Então, para que mais está fazendo penitência para comprar o carro do ano, para comprar um edifício? Eu gosto de assistir, assim, em casa, de ouvir hino, mesmo sendo perturbado, né, como dizem, eu gosto. E aí, quando começa os testemunhos, não é? Às vezes eu converso muito com a minha mãe em casa. Só passa pra gente que o cara tá ali, não é à procura do espiritual, ele tá ali para mudar de vida, para ser um empresário. Até que ponto isso é correto? É bíblico? A bênção é direito nosso. Sim. É direito. E Deus é um Deus justo e bom. Ele nos abençoa à medida antes mesmo da gente precisar. Antes mesmo da gente mesmo precisar. Da necessidade, ele já abençoa, pastor? Exato, já. Olha aí. Se o Silvano entender isso, se eu mesmo começar a entender dessa maneira, dessa ótica, a gente entender que eu preciso de um carro para um serviço, digamos que daqui a 2 anos. Um dos meus sonhos é possuir um carro, para um carro de som. Mas eu posso só esperar por Deus? Pode só esperar. E Deus já sabe antes mesmo de você necessitar. Mas eu posso só ficar de braços cruzados e esperar por Ele? Aí tem fatores que a gente precisa observar. É por isso que isso trouxe para nós, observando isso, trouxe para nós um diferencial do que pregamos. Pastor Severino é um pastor que prega um evangelho diferente. Aí a gente se volta justamente para o que diz as Escrituras. O Todo-Poderoso está dizendo bem assim, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, ele está dizendo bem assim, olha, se atentamente você olhar para isso aqui e procurar cumprir todos esses preceitos e estatutos e juízos, é justamente isso que são leis espirituais, dada ao homem, que uma vez que o homem observa e procura obedecer, aí isso vai destravando tudo aquilo que nós precisamos, toda a intervenção do mundo espiritual vai sendo destravada, passo a passo. À medida que a gente vai precisando, Deus vai destravando. Então,
baseado justamente, mais uma vez, parabéns, à lei do retorno. Do retorno, né? É aquilo que você faz. A gente precisa fazer algo. E seria a mesma lei da atração? Porque tem essa lei também, não é? A lei da atração? Ou o senhor não tem conhecimento? Não. A lei da atração, eu acho parece que os espíritas, parece que defendem essa tese. A lei da atração, que é parecida com a lei do retorno. Parece que a única diferença é que a lei da atração você tem que procurar provocá-la, né? A lei do retorno não precisa, né? Não precisa. É obedecendo que as coisas vêm. Ô pastor, mas assim, para quem está nos assistindo, vai ficar meio assim. Aí quer dizer que é só ser fiel a Deus, que automaticamente Exatamente. vai surgindo as vitórias. Deus vai isso. preenchendo as nossas necessidades. Deus vai Desde que você seja fiel. Exatamente. Que é o difícil, né? Diga-se de passagem. Por isso que muita gente prefere ir pelo suor, né? Porque para ser fiel a Deus. O fato que a gente vê muito testemunho de pessoas que foram abençoadas por meio do sacrifício, quando eu falo sacrifício, é você dar o seu tudo. O pastor, não, você tem que dar o seu tudo. As pessoas são instruídas dessa maneira justamente porque não cumpre nada, Silvano. Não é falta de conhecimento também, não? É falta de conhecimento, exatamente. O indivíduo que está precisando, ele não sabe como alcançar aquilo ali. Aí já chega na dor, né? Já chega na dor, ele já chega ali acabado. Se você perceber, é assim. Aí eu tô de pé, eu tô bem. Aí eu disse, olha, aqui é assim, por que eu tô assim? É porque eu dou meu tudo. Então eu acabo passando uma mensagem de maneira errada. Mas aí não teria nenhum momento algo positivo, não, pastor? Porque tem denominação que é assim. O cara chega, seu Zé Ninguém. E aí ele toma uma injeção de ânimo, não é? E consegue mudar de vida. Não foi aquela palavra, não, que ele recebeu pelo aquele pastor? A pessoa, muitas das vezes, ela é agraciada pelo Todo-Poderoso, uma vez que ela foi enganada. Ela foi enganada. Então, Deus, por ser justo, o camarada, ele se enquadrou em alguma lei de obediência ali. Ele ouviu aquilo ali do pastor, do líder espiritual, e acreditou como se fosse o próprio Deus falando. Ele depositou toda a sua confiança. E aí deve ter gerado alguma fezinha. A fé, né? Com certeza. Viu? Mas assim, eu já vi muitas pessoas sendo trabalhada a sua autoestima. No estado do Rio de Janeiro a gente tinha projetos voltados para isso. E a gente pegava pessoas porque ali no Rio de Janeiro tem muita gente que chega no aeroporto, na rodoviária, é assaltado, pede todo o documento e vira mendigo. Porque não sabe onde tirar um documento, não tem apoio de família, o parente que veio buscar, o ônibus chegou antes e nesse decorrer ele foi assaltado, fugiu da cena ali, não ficou no ponto, tordeado, levou pancada e tal, foi roubado, foi assaltado e tá jogado. Aí acaba se desvinculando da família, não tem nenhum um ponto de referência, não tem nada, aí vira mendigo. E esse projeto a gente fazia o seguinte, chegava ali naquela área portuária e pegava algumas pessoas, fazia um trabalho de evangelismo e resgatava essas pessoas. Essas pessoas passavam a ir na igreja. Quando chegava na igreja, aí tinha um apoio da ação social, do centro social da igreja, da ação social da igreja. E o que era que aparecia? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro encaminhar você para uma área, tirar todos os seus documentos. O que tem aí? Às vezes não tinha nada. Tinha nada de documento. Não sabia nome de RG, de CPF, não sabia nada. Então, a gente fazia um cadastro, colocava um crachazinho, comprava um isopor, comprava água e botava no isopor. Para ele fazer dinheiro. Exatamente. Colocava ele num ponto, num sinal daquilo ali, a gente levava no carro, quando era no final da tarde, a gente ia lá, recolhia tudo, e dizia assim, agora vamos prestar conta.
E a gente reeducava. Muitos deram certo, outros não deram certo. Isso é um fato. Sempre tem aquela questão que a pessoa está muito mergulhada, não tem força, não está completamente esgotado. E quando a pessoa está completamente esgotada, só um milagre de Deus. É verdade. Entendeu? A ação social ajuda. Mas assim, se não houver uma ação toda espiritual, então por isso é que consiste a gente procurar estar atento à vontade de Deus. Estar atento à vontade de Deus. Entendeu? Aí essa é a questão e é sempre assim. É sempre por esse meio. É você fazendo antes aquilo que você quer que as outras pessoas façam a você. Então, essas leis que eu me referia agora há pouco, essas leis pelo Todo-Poderoso, essas leis espirituais, é justamente um direcionamento de como a gente tem que se comportar no mundo que a gente não conhece. O homem foi criado, foi colocado nesse mundo, aí não estava preparado para transgride e traz muito problema que ele não estava preparado para resolver. Então isso foi cada vez mais só aumentando. Semana Santa se aproximando, e aí na visão da sua denominação, na sua religião, ela é lembrada, é respeitada, ou vocês não celebram, vamos dizer assim, esses dias? Silvana, a gente celebra não integralmente, não totalmente, né? Como seria? O não totalmente, só a Páscoa? Porque a nossa Páscoa está ligada ao jantar antes da libertação do Egito, que ali foi um jantar, foi matado um cordeiro, foi chamado famílias quando o cordeiro era grande demais para o casal, então juntava-se as famílias para comer aquele carneiro todo, assado. Então é um jantar. E essa é a peça que nós celebramos, ou trazemos à memória, que é celebrado com as quatro taças. A única separação é a terceira taça da quarta taça, que essa quarta taça é justamente propriamente a celebração que Mashiach fez, a maneira como ele fez. Não só Mashiach, mas segundo os nossos sábios, Esdras, Neemias, muitos outros homens, Daniel celebrava Mashiach, pastor, quem seria, para a gente que não conhece, como é que eu posso falar? Porque me parece que vocês, como o senhor no início falava, além das escrituras, vocês também estudam o judaísmo. O judaísmo, né? Então, de fato, tem muita coisa diferente, não é? Das outras denominações, né? Uhum. E que muita gente, por sinal, não conhece, não é? Aí, no caso, Semana Santa, por que não celebrá-la no judaísmo? A Páscoa, ela nasce justamente no meio judaico. Hoje nós observamos o judaísmo e também o cristianismo e seguimos aquele conselho de Paulo: aprender de tudo, saber de tudo. Isso consiste em conhecimento e reter o que é bom, aplicar à nossa vida aquilo que funciona de fato. Essa Páscoa que hoje é celebrada é propriamente algo, digamos que criado e fundamentado por uma religião. A Páscoa. A Páscoa hoje, atual. Não tem as quatro taças, e assim, completamente não tem informação. E tudo aquilo que nós precisamos, que proporciona liberdade, que traz a memória de um povo que foi liberto para adorar o Todo-Poderoso, para prestar serviço, isso é o princípio de tudo. Isso tem que ser o nosso norte, o nosso ponto fixo de observação. A Páscoa hoje, ela é uma solenidade perpétua. Não só hoje, mas ela continua hoje, porque aquilo que é perpétuo, entregue pelo Eterno, solenidade perpétua, não pode ser mudado, não pode ser revogado. Inclusive a fórmula
inclusive os elementos usados. Então, a Páscoa ela tem toda uma representatividade do que é de fato uma convenção, do que é de fato você sair de um estado de desconforto para você, para sua família, e agora passar a ser direcionado pelo aquele que rege o mundo, rege o universo e é dono das nossas próprias vontades. Então a Páscoa ela significa justamente isso. Essa Páscoa que precisa ser observada. E, além do mais, a gente tem aquela que precisa ser cumprida, que é a Páscoa no Mashiach. Quando ele fala aliança renovada, quando ele pega a quarta taça de cálice, ele usa a expressão aliança renovada. Essa aliança renovada no meu sangue. Viu? Então, ele renova a aliança que havia se perdido. Porque o povo é um povo espelho para o espelho. Se a gente for lá olhar nas epístolas paulinas, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma determinada região e está dizendo assim: portanto, agora não existe mais judeus, nem grego, nem goi, ou gentil, pessoas que não conhecem a Deus. Não tem mais essa separação no Mashiach, porque ele nos trouxe de volta a antiga aliança. E devido a isso, vocês defendem que não deveria existir, no caso, esta programação, ou seja, essa semana, não é? A Semana Santa, que traz em seguida a Páscoa. Eu não diria... Ou uma coisa diferente da outra? É completamente diferente pelo seguinte: como a gente sabe que tem as religiões, de fato, as pessoas precisam ser alcançadas. Se participa com aquela intenção, porque o que Deus olha? O que Deus visa em nós? É justamente a intenção de fazer direito. Muitas das vezes as pessoas fazem porque não foram instruídas como fazer. Fazem errado porque não foram instruídas como fazer direito. Então, é justamente esse conceito que nos firma cada vez mais. É ensinar, é mostrar, é passar informação. A escolha é do indivíduo. Mas Aí eu não diria, Silvano, que essa não deveria existir. A gente precisa entender o seguinte: hoje o cristianismo ganhou proporções que o judaísmo não poderia ganhar. É por isso que na história entre judeus e igreja, judaísmo e igreja, há uma divisão. Há um período em que a Bíblia relata, na fala do apóstolo Paulo, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, foram retornados para casa. Mas o que acontece? Nesse meio tempo, o judeu estava justamente olhando para si. Que um período... O judaísmo ela não é uma religião. O erro está nisso. Não é uma religião. Não é para ser uma religião. O povo judeu é um povo denominado, é um povo como se fosse um povo brasileiro. Deus, não, eu vou abençoar essa nação e eles vão ser um espelho para as outras nações. Então foi isso que Deus fez com os primeiros povos chamados judeus. E todo aquele que aceita o sacrifício de Mashiach, e o termo Mashiach... Mashiach no caso, Deus. Isso? Que seria ungido. Sim, é o que foi substituído por Christos numa língua grega. E Mashiach, ele era judeu, não podia usar um termo grego para Mashiach. Entendeu? Então aí nós percebemos a questão, porque e aí é importante explicar às pessoas que nos assistem, as pessoas que não têm a noção, não é? Que não têm noção do judaísmo. Vocês não creem, ou não acreditam, não pregam a Jesus Cristo. É isso? Como que é essa... A gente tem uma liberdade de culto, a gente prega porque tem muita coisa. Não foi uma mera coincidência. O nome Jesus foi criado tendenciosamente. O nome Jesus, muita gente não sabe disso, mas de fato foi criado. O nome Jesus propriamente foi traduzido em 1517.
Isso depois que a letra J foi criada. Porque não poderia ser Jesus, uma vez que no hebraico não tem letra J. Não existe J, né? Não tem. No grego não tem letra J, no latim não tem letra J. Aí foi criado um chamado português arcaico. Esse português que nós falamos não, é o português falado em Portugal. No ano de 1500, então a partir daí, o tradutor pega diretamente a letra J e agrega a um valor dos nomes, que era Jesus no grego, aí ficou Jesus. E a partir daí ganhou o mundo. Não foi uma coisa ruim, porque nesse período muita gente estava precisando de salvação, estava precisando de libertação, tinha muitos judeus sendo mortos e perseguidos. São fatos que assim não dá para a gente... Porque é um estudo muito profundo. Muito profundo. Eu diria que a religiosidade, a religião, ela não tem fim. Ela não tem fim. Você não tem um ponto seguro. Você não tem... tanto é que eu no ano de 2002, eu entrei para uma faculdade teológica. E no ano de 2005 eu formo pela Instituto Bíblico Apostólico. No Brasil e nos Estados Unidos tem a Instituto Bíblico Internacional. E uma faculdade excelente, foi muita coisa boa, mas Pastor Severino, seu ponto seguro, não. Eu praticamente não uso quase nada daquilo que aprendi em um seminário teológico. Serve principalmente para ativar a nossa mente. Então, a partir daí, a minha mente se abriu, destravou, e eu comecei eu via muita coisa que não tinha respostas pela teologia sistemática. Teologia sistemática não tem resposta para tudo, isso é um fato. Então, esse foi o meu ponto de partida. Aí eu comecei a ver onde era que eu ia encontrar as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos. Porque, como base nas Escrituras, a Bíblia manda a gente se manter preparado, aprovado, para primeiro poder passar essa informação, passar as informações, passar a instrução, passar a instruir uma congregação, um povo, como queira. E assim, o meu intuito era apresentar um serviço que fosse agradável ao Todo-Poderoso. E sempre nas minhas oportunidades de fala, eu estou sempre pedindo: Senhor, acha graça do que eu falo, acha graça daquilo que tu possa achar graça de palavras que possam ser geradas dentro de mim, possam ser lançadas às multidões, e que as pessoas possam entender isso e que a tua obra seja feita. Essa é a minha oração constante. Então, tem muita coisa a se enquadrar, porque isso não tem limite, Silvano. Seja uma teologia sistemática para ser usado no meio religioso convencional, ou seja, o judaísmo messiânico para se usar em uma comunidade judaica e aplicar os ensinamentos, nada disso tem fim. É porque tem uma questão também de cultura, né? Exato. Tem cultura. Exato. E aí eu pergunto ao senhor, os seus fiéis, as pessoas que frequentam a sua denominação, elas têm entendido? Porque as pessoas são leigas. A gente está conversando aqui, eu tenho certeza que, tirando os fiéis, né, da sua... Pode falar igreja também, não é? Pode. Porque a igreja são as pessoas. Tirando essas pessoas, há muitas que estão perdidas. Mas, peraí, porque assim, elas não têm conhecimento, elas não estudam, não é? Por falar em estudo, pronto, aí eu vou dar um exemplo aqui do Alisson, nosso Alisson aqui. Alisson tem conhecimento, então ele não estranha. Ele sabe diferenciar, né? Não, isso aqui é aqui. Mas para quem é leigo, fica perdido. E é por isso que muitas são as pessoas que são até enganadas, né? A gente não vai generalizar, mas tem gente fazendo feio em altar, né? Em culto. Vou repetir,
Para que as pessoas entendam que o que eu falo não é para prejudicar seu ninguém. Agora é fato. Ninguém pode negar. Tá virando chacota aí falar dos anjos. Tá virando chacota. Porque tem pastor falando em inglês e diz que é a fala do anjo. Há quem diga que é tudo decorado. E se você for analisar, é tudo parecido, cara. Às vezes o cara erra só a pronúncia, faz diferente. Não sou eu que estou falando. Eu tenho acompanhado, eu passo quase 12 horas nas redes sociais. E o que tem de memes, né? A palavra não é essa? Exato. Chacota, né? Com essas pessoas, é brincadeira, cara. Né? Tem um vídeo aí recente dos pastores, rapaz, chega a dar uma agonia. É japonês. E vira chacota. Eu acho que tá na hora, eu não sei como é que... Eu não sei se, na verdade, se é possível isso acontecer, pastor, esses líderes, assim, porque, assim, me parece que não tem união, né? Que é um fator, assim, importantíssimo, mas a gente tira pro Mari, né? Tem evento aí evangélico, não sei se mudou, mas não faz muito tempo, acho que tinha um evento gospel, já tinha confusão, não tinha união. Pastor que tirou fiéis porque foram num show de um cantor gospel, ou se não, porque foram convidados e foram para um culto de outra denominação. Quer dizer, isso não é união, né? E como é que fica essa questão? O judaísmo não acredita, né? Nessa questão dos anjos. Como é que fica? Acredita. Questão do Espírito Santo, Acredita, né? Em recebê-lo. Acredita. Acredita, inclusive com propriedade. Tem essa questão também da linguagem. Tem. A questão da linguagem é algo particular, né? Mas como é particular, pastor? Que um fala do mesmo jeito do outro. Está sendo banalizado essas coisas. Não estão bagunçando mesmo. Tem um humorista que faz o show, stand-up, só falando disso, homem. Um cara se passa pro pastor, coloca um paletó e tal, e começa. E o interessante é que, assim, é muito parecido, né? Para não dizer autêntico. É muito parecido, né? Quer dizer, tem gente aí perdendo o controle, né? Eu não sei o porquê disso. E aí, como falávamos lá no início, né? Eu falava lá no início do nosso bate-papo, será que vai chegar o dia que a sociedade não vai dar mais crédito às denominações, sem falar, porque tudo é crença, tudo é estudo, né? Tudo é comprovação, não. Ainda tem a história aí dos extraterrestres, né? Que há quem defenda a tese, e aí a gente tem que respeitar, né? Mas tem quem crê que em breve eles vão vir, vão se apresentar, e aí, se isso de fato acontecer, há quem defenda até na Bíblia, né? Tem o trecho que diz, Jesus falou, namorada do meu pai... Não, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Na casa do meu pai é muita morada. Há muitas moradas. E de fato, se Deus é como Ele é, né, realmente, será que só teria a gente neste planeta? E aí, se isso for verdade, vai ser porque vai ser uma situação meio... Se for verdade, tá? A gente está só relatando aqui o que está nas redes sociais, né? Diz que nos Estados Unidos o próprio governo tem estudos, tem relatos, documentos. Bem, eu não sei. É o que eu falei, tudo é crença. Né? Tem gente que tem, uns creem, outros não. Agora, se de fato isso acontecer, como é que fica as religiões? Porque... tem muita coisa ainda a ser revelado. Eu acredito que, como eu falei na fala anterior, essas coisas não têm fim, não tem limite. O judaísmo acredita nessas? Ou só na vinda do... Alguns acreditam pelo seguinte, existe toda uma
uma parte que não é só a Torá oral que serve como estrutura para o povo judeu. A gente vai ver lá em Romanos 3, Paulo falando que o oráculo da palavra está com os judeus. Então o oráculo são os segredos, são os mistérios. É uma palavra bem mística, bem profunda. A gente tem no nosso meio judeus cabalistas que estudam a fundo, são várias horas de cabalá por dia. E as pessoas pegam isso, usam para o mal, por consequência acaba passando uma mensagem errada, mas a cabalá nada mais é do que lecabê ao contrário, ou seja, é um desenrolar de uma revelação, que é revelação. Lecabê é revelação. Então, as pessoas não entendem e usam para o mal. Mas um judeu que pratica horas de cabalá e horas de cabalá tem muitas coisas, tem muitos mistérios na Bíblia. O senhor ficou sabendo da descoberta das pirâmides? Ficou sabendo, Alisson? A estrutura delas, né, que foi uma revelação. Como é que pode, naquela época, se construírem aquela estrutura onde tem parte de um avanço, né, da tecnologia, para eu não me enrolar aqui. Bem, mas é como eu falei, o homem ele é curioso, ele vai em Deus Pai, de Jeová, enfim, porque são muitos nomes, né? Tem pessoas que são tão leigas que elas só aceitam o nome Jesus e acabou, né? Mas se forem estudarem, vão ver que de fato Jesus foi um nome dado, porque não teria sentido na época a questão da lei, como o senhor falou. Tem o detalhe também das traduções, foram diversas, e aí houve muita alteração. Há quem diga que o próprio Vaticano sabe disso, o próprio fez isso. Enfim, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E aí, é estudo e pedir para que Deus abra a cabeça, a memória. E cada ponto desse pode ser tratado como uma matéria. Sim. Porque é muito amplo. Se a gente for Mas falar... essa questão do Messias, é assim mesmo? Essa questão... Que os judeus não aceitam a vida de Jesus? Mas por quê? Tem uma separação não por falta de instrução. Todas as escolas rabínicas hoje, ela tem uma matéria que destrincha como eu acredito que nem o meio religioso teológico, dentro da teologia sistemática, tem esse tipo de material. Mas é destrinchado toda a vida do Mashiach, apontando todos as profecias referentes a Mashiach e fazendo uma unidade das escrituras sagradas, tanto a antiga aliança, a primeira aliança, quanto, uma vez perdida, a aliança renovada no Mashiach, o que as pessoas conhecem por Jesus. Mas eles têm esse direito de escolha. Para um judeu consiste no seguinte: mesmo os judeus que não receberam, eles vão chegar a um período que eles vão ter que tomar suas decisões e chegar em vias de fato, se for para a salvação, serem salvos. Por conta de quê? E tem isso nas escrituras sagradas. Viu? Quando a Bíblia fala que no período milenar alguém vai querer sentar no trono do Todo-Poderoso, o templo vai ser reconstruído, vai ser uma falsa paz. No caso seria o anticristo, isso, não é? Ou o anti-Mashiach, né? O Mashiach. Aí ele vai querer vir sentar, e quando vai se rebelar, então a Israel vai entender que o Mashiach já veio. Então é nesse período, está reservado para eles esse período. Então eles fazem parte disso. A história começa com os judeus e termina com os judeus. A saber que, como eu havia falado, iniciei a fala, mas não concluí. Todos aqueles que são alcançados pelo sacrifício antigo, caracterizando-se um povo a serviço do Todo-Poderoso, com o nome, beleza, judeus.
E agora, as outras nações, todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício, agora, trazendo de volta, eles constituem-se Yaudins. O termo correto é Yaudins, que significa adoradores do Pai Eterno, adoradores de Yahu. Essa questão do nome não é muito pronunciado, porque para um judeu o nome não pode ser pronunciado banalmente. As pessoas que não têm o entendimento, não estão preparadas para receber o nome, podem criar chacota, criar memes em cima disso. Então, por conta disso, todo o povo judeu tem esse cuidado. E é um mandamento. É um mandamento contido nos 10. Não falarás o nome do teu Criador em vão. Então, por conta disso é que veio a tradução Septuaginta. Foram judeus que traduziram a Bíblia. A primeira Bíblia traduzida do hebraico para o grego, para uma língua grega, foram judeus. E o nome, inclusive, Septuaginta, vem de 70 judeus que traduziram, 72 judeus rabínicos. Justamente, mas eles começaram, encabeçaram esse projeto justamente com base nesse princípio, nesse mandamento que é não falar o nome do Criador em vão. Então, as nações tinham se proliferado, o mundo estava todo povoado e cada dia aumentava mais. E o que acontece? Eles, no cuidado, no zelo com a palavra, tiveram a ideia, a minuciosa ideia de traduzir as Escrituras para uma língua grega, para uma outra língua grega. E a partir daí, a gente tem a Vulgata Latina, que é a Vulgata Latina foi terrível. O processo usado na Vulgata Latina é inadmissível. A gente hoje, é por isso que eu me considero um pioneiro, não só em Mari, mas também nesse projeto que a gente falou das Imaculadas Escrituras, em trazer, em resgatar justamente a verdadeira religiosidade, o verdadeiro meio que nos aproxima do Todo-Poderoso. Então, se a gente for olhar aqui, são muitas coisas. E nesse conceito, dentro daquilo que a gente entende, que para a gente é fácil, que para uma pessoa que não é leiga, que fez faculdade, que cursou, que estudou aquela matéria, ele vai saber. E para as pessoas que chegam assim, o que é interessante na religião é que as pessoas muitas das vezes só esperam um abraço, só esperam receber um abraço do pastor, só esperam receber uma palavra de incentivo. Vai que você vai conseguir. E a partir daí, a gente precisa ver o interesse de cada indivíduo. Se realmente, se de fato, aquela alma está sedenta por Deus. Porque, e quando isso acontece, é por isso que a gente não fica muito preso a... Eu visito várias igrejas aqui na cidade de Maria. E a aceitação as pessoas me abraçam. É normal. Ontem mesmo eu tive numa igreja da Assembleia de Deus, um pastor... Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Teve a oportunidade? E tive a oportunidade de trazer a mensagem. E assim, é bem aceitável. As pessoas, e não foi questionado? Não fui questionado. Não no momento, mas depois... O bom da religião é que é para todos. É isso que não há barreira, não há limites, Silvano. Para alcançar as pessoas, não importa se a pessoa é leigo, se a pessoa tem grau superior, não importa isso. Deus é para os vivos. É para a humanidade. É um Deus vivo para homens vivos, para mulheres vivas. Mas aí, pastor, infelizmente, tem a questão de algumas pessoas irem pela a tradição. Né? São muitas as que dizem que vão falecer naquela denominação, né? E muitas chegam a mudar de opinião, porque... quando começam a estudar, quando começam a observar, né, os erros, e aí se acham, né, acham que é a oportunidade de seguir por outro caminho, porque elas começam a enxergar que está mais próximo, não é, do Criador. É um direito de qualquer um, não é, ter o seu, né, poder escolher.
Mas ainda há muitas que vão pela cultura, né? Pela tradição. Mas aí quer dizer que a aceitação está sendo boa na cidade. Sim. Não há embate, as pessoas aceitam. Sem falar que também a sabedoria, o dom do pastor também ajuda, né? Exato. Porque você tem que ver a hora de... Pronto, como agora mesmo. Se o senhor fala só do judaísmo, talvez ficasse mais complicado, né, pra gente, né? Pra quem assiste. Mas aí eu quero voltar à questão da Semana Santa. Né? O porquê de vocês não realizarem essa semana, não viverem, melhor digo, essa semana, e se vivem, qual a forma que é feito? Antes eu gostaria de falar o seguinte, Silvano. Eu tenho o privilégio para mim é privilégio saber que justamente que a religião em si, quando ela não tem direcionamento, quando ela não tem propósito, ela é vã, como foi falado no início, segundo a fala de Tiago, no capítulo 1, verso 26. As minhas origens, as minhas raízes são católicas. Eu tenho uma mãe, minha mãe ela é ministra de Eucaristia. E assim, mas eu não vejo nenhum problema. Eu acredito que se eu não tivesse, se eu não fosse um pastor evangélico, eu seria um católico. Agora, o catolicismo, e o senhor aí deve concordar comigo que tem uns detalhes, né? Exatamente. Na liturgia que esses detalhes é questionado pela Bíblia, né? Sim, sim, exato. Se esse for o ponto, se esse, no caso, fosse o foco, o ponto, aí a conversa muda. A conversa muda. Mas assim, no que diz respeito à verdadeira Páscoa, o verdadeiro conceito de uma festa, de uma celebração nos ligar a Deus, aí a gente tem, tanto o católico tem que se reajustar, assim como também alguns judeus têm que se reajustar, porque o que acontece, eu digo que seria um contratempo, é aquilo que a gente perde tempo, aquilo que vem para atrapalhar. Então, tanto tem no lado judaico, quanto tem no meio do cristianismo. Então, na realidade, a gente precisa chegar a um entendimento pleno. E é justamente esse entendimento pleno que a gente vai viver justamente o fruto dessa redenção. Porque Páscoa fala de redenção, fala de ressurreição, fala de libertação, fala de tudo isso. Então, quando isso de fato ocorrer, em Atos dos Apóstolos fala de que a plenitude, olha só, a plenitude dos tempos é a única coisa que retém o nosso Salvador lá no mundo espiritual. É por isso que ele não veio ainda. Porque há muita divergência entre as religiões. E por isso ele não veio. E por isso ele não veio ainda. Mas o senhor acha que está próximo? Está próximo por conta dos problemas que isso vai gerando. Aí o homem vai cair em si, que da maneira que ele está fazendo, não pode continuar. Eu acredito que nos dias de hoje, a religião católica, quando ela foi criada no intuito ruim. Hoje tornou-se religião e tem sido aproveitada e pode ter justamente essa aproximação de fato e genuína com o Todo-Poderoso, com Deus, que eles ensinam da maneira deles, da forma dele, e que isso tem que se levar em consideração.
todo o trabalho que está sendo feito para Deus, hoje é proveitoso. Aí, repito, não como foi criada. A religião, quando foi criada, bem antes, mas originalmente no Concílio de Nicéia, no ano 325. Constantino, que encabeçou o projeto e tinha um apoio do regime da época, que era um regime político. Então, quando foi criado, foi no intuito ruim. Foi no intuito de substituir. Então, tudo aquilo que vem para substituir, ele vai se mostrar bom no decorrer dos tempos. No decorrer dos tempos. É um celular que você tem hoje, aí ele tem 22 GB. Os primeiros não tinham nem giga nenhuma. Os primeiros não tinham, não. Então, só a bateria, né? Os que substituíram provaram a que vieram. Viu? O intuito foi bom da substituição. No caso da religião, e principalmente para substituir uma religião que é completamente direcionada pelo Todo-Poderoso, aí o negócio complica um pouquinho. Essa religião tem por obrigação se provar verdadeira e originalmente aceita por Deus, por meio daquilo que eu comecei falando, por meio do serviço, por meio daquilo que precisa ser o atrativo de todo homem. Eu acredito, às vezes eu até falo, é bem verdade que a gente não pode ir pelo erro humano, né? Quem está numa denominação, se ouve muito isso, que não é fácil, né? Mas aí eu defendo a tese que quem é de denominação, independente que esteja na obra, pastor, e não sei se é um erro meu, se eu estou errado em pensar assim, mas ele é obrigado a buscar dar um bom exemplo. Aí eu percebo que é o caso de vocês, né? Do judaísmo, né? Exato. Vocês procuram ser diferenciado. Para viver a origem da religião. O judaísmo... Sem falar no que já falamos aqui, né? Do mau exemplos, né? De muitos, até de alguns líderes, né? Que não bate para quem busca o espiritual, né? Muitos pregam, mas não vivem. E por isso chegam a até tirar, do meu ponto de vista, quem busca uma denominação, né? Você escuta de muitos isso, né? Mas, rapaz, eu estava até querendo fazer parte de uma denominação, mas quando eu começo a ver o caso de Cicrano, Beltrano, quer dizer, são maus exemplos que surgem do próprio núcleo, ou seja, de dentro do coração dessas denominações. Aí alguém diz, mas Silvano, se for olhar para isso, sim, mas diferente dos judeus, eles buscam dar exemplos, né? Estamos aqui e fazemos assim. Porque como é que você vai agradar a Deus de todo jeito? Então eu prefiro, como eu falo, buscá-lo, estando na rua, como se diz, mas aí buscando a perfeição, por mais que não consiga, porque ninguém consegue, só o Criador, não é? Ao ponto das pessoas na rua se espelharem em você, né? Do que estar quase 24 horas numa denominação, quando na verdade é só aparência, porque em casa é meu exemplo, na rua é meu exemplo. Aí só quer ser diferente para agradar o homem lá, né? Na denominação. E é fato. A gente sabe que acontece isso. Quer dizer, até aí eu tô correto, né? Com certeza. Né? Se quando o ser humano é preciso se esforçar, e aí vem a penitência, vem o sacrifício, mas ele é obrigado a se esforçar para buscar o Criador. E não viver por status. Tem gente que acha que ser cristão é status, é moda. A mulher, porque se veste bem, eu sou
é gospel, eu sou evangélica. Aí você vai, quando pensa que não, fulano de tal igreja, é assim, faz isso, faz aquilo. Mas continua lá, deveria até se tocar e dar um tempo, né? Pedir perdão para depois voltar a comungar, depois voltar à denominação. Mas eles nem ligam, né? Tem casos aí pesados, né? De pastores, de esposa, misericórdia. Ser cristão não é só usar um terno bonito, não é? Um sapato brilhando, ou uma Bíblia nas axilas, não. É exemplo também, não é, pastor? Agora, 100% ninguém é. Agora, também ser uma coisa em casa e santo na igreja também não dá certo, né? E aí eu aproveito para falar na concepção do judeu, como que é a salvação? É a mesma pregada pelas as outras denominações cristãs? O judaísmo ela tem uma divisão no que é o mesmo céu, digamos assim? É o mesmo de anjos. É o mesmo céu, exato. A saber que para o céu ninguém... Ruas de ouro. Será o conceito de céu é uma das coisas que a gente precisa entender. O conceito de céu se dá quando o soberano diz assim, olha, eu vou à casa de meu pai onde há muitas moradas. Só que essas moradas não vão permanecer lá. E são coisas que a gente precisa entender. Tá pessoas dizendo, o conceito de eu tô na igreja para ir para o céu. Para ir para o céu. Mas ninguém vai para o céu. Mesmo aprontando, mas quer ir para o céu. Para ninguém ir para o céu. É porque não é, sim, o lugar onde a gente vai habitar, onde a gente vai morar, onde a gente vai seria o paraíso eternamente, vai estar todo o conceito de paraíso. A testemunha de Jeová prega o paraíso, só que é um aqui paraíso na terra, físico. Né? Eles pregam um paraíso físico. Isso. E esse paraíso é espiritual. Tanto o primeiro quanto o futuro, que vai estar a árvore do bem e do mal, ou melhor, a árvore da vida vai estar no meio da praça. Onde essa praça há uns bancos e as ruas são de ouros e cristais. Os portais, cada portal de cada entrada, representando uma tribo, a tribo que você pertence, a tribo que nós pertencemos. Então, a imagem de céu interessante, é justamente um mundo espiritual nesse mundo físico. Com esses detalhes aí que o senhor falou, durante todo esse tempo, eu estou ouvindo agora. Eu não lembro de outro pregador, pastor falar não nesses detalhes aí não. E o inferno para os judeus o inferno é real. O inferno é real. O diabo, o demônio também, com rabo, chifre. Nós criamos nossos próprios demônios para nos atingir. Sim, mas aí E a gente cria, e não só cria, a gente também cria proteção para eles. Fora o chefe. Não, mas aí eu quero me referir ao chefe. Na concepção de vocês, existe de fato? Existe, quem diga que não. Lúcifer, quem diga que não, isso é do homem, da cabeça. Não. Tudo isso é espiritual. E vai voltar também para a terra. Vai ter um período. Pela concepção dos judeus. Vai ter um período que ele vai... com o anticristo, né? Exatamente. Aí já vai estar muita coisa bem... Porque o Alisson, acho que quer fazer uma pergunta, senhor. Faça. Para a pessoa ter a salvação, o que ela tem que fazer? Para a pessoa ter a salvação, para ela ser salva, o que precisa ela fazer? No geral, né, Alisson? Independente que seja judeu ou não. E vai estar do lado do pai também? Porque... O pai ele vai estar, segundo as escrituras, o pai vai estar no templo sagrado. E não no trono. Sim, que é no trono, né? No templo sagrado. E o que vai acontecer? Nesse período, a gente vai passar o tempo todo aprendendo aquilo que a gente deixou de aprender nesse mundo físico. Porque a gente precisa entender mundo físico e mundo espiritual. O mundo físico ele foi criado justamente para se aperfeiçoar. Tanto que é passagem, né? Exatamente. Quando ele foi criado, os céus e a terra foram criados no diâmetro espiritual.
O Éden era completamente espiritual, tanto é que foi preservado. O homem foi expulso de lá e foi colocado anjos com espada desembanhada para preservar o Éden. Vai voltar? Vai. No mundo futuro ele vai estar presente. Inclusive a árvore da vida vai estar no meio do jardim. A pergunta do Alisson: o que é preciso para o ser humano buscar a salvação? Conseguir, né? Conseguir a Para salvação. buscar a salvação é o analisar os mandamentos, observar os mandamentos. Porque o que são os mandamentos? Os mandamentos são leis espirituais que proporcionam a esse corpo físico qualidade de vida. É o que consiste naquilo que a gente precisa. É o alimento que a gente precisa de Deus para se manter de pé. E aceitar o sacrifício único e agradável a Deus, que é o Mashiach, o Salvador bendito, que as pessoas conhecem por Jesus. Muito bem, antes do término da nossa conversa, do nosso bate-papo, e aí voltando à sua denominação, há quanto tempo que o senhor já está nessa caminhada, fazendo a obra aqui na nossa cidade, no nosso município? Eu me converti no ano de 2000. Bem exatamente no ano de 2000. Eu casei, fui para o Rio de Janeiro e lá eu me converti. Eu era uma dessas pessoas que você citou bem, que falava de mim, nessa religião. E tinha amigos, muitos amigos. Eu dizia, não, mas eu não quero não. Eu sou dessa religião, nessa religião eu nasci, nessa religião eu vou morrer. Então a gente... Aí Deus fez, trouxe necessidade, porque na realidade muitas das vezes, ou quase que sempre, a gente procura uma religião justamente por conta da necessidade. E principalmente a necessidade espiritual, quando ela chega, ela segura. Ela já mostra a tua responsabilidade, ela já mostra o teu papel diante da sociedade. Aí, a partir daí, é só viver um dia de cada vez. Procurando obedecer aquilo que foi entregue para mim como instrução, para mim viver bem e observar o sacrifício imaculado do Mashiach. Para quem deseja ouvir mais, conhecer o local, não é, das suas pregações, onde é que fica, qual é o endereço? Silvana, a gente está localizado ali na rua Epitácio Dantas, número 72. Igreja Gênesis. Fica em algum bairro, né? Vermelho. Isso, bairro Vermelho, Epitácio Dantas. A conhecida. Epitácio Dantas é a Rua do Campo. Aquela Rua do Campo ali, Vigília. A principal, né? Exato. Aquela de frente é ao campo, ao acesso ao campo. Isso, aquela que dá acesso ao campo. A gente fica localizado... Qual o número? Repita aí o número. 72. 72. E os dias? Os dias de culto são terça-feira, quinta e aos sábados. Aos sábados, tem esse detalhe, né? Não aos domingos, né? Não aos domingos. Porque o dia, de fato, pelas Sagradas Escrituras, foi o sábado, exato, né? O domingo já foi O domingo criação. foi trocado também. Foi trocado. Foi tudo troca. Foi feita a troca do primeiro dia, a gente começa a semana na segunda-feira. Segundo dia, segunda-feira, é o que se refere a segunda-feira, segundo dia. É verdade. Aí a primeira-feira foi colocado domingo. Na realidade foi tudo substituído, né? O propósito da religião foi substituir o nome do Salvador, que o menino recebe o nome no batismo e é substituído por outro. E assim, é um processo bem complicado. Bem complicado. Mas o importante hoje é buscar fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que a gente cumpra aquilo que Ele determinou. O idem, né? Não, cumprir os mandamentos, observar os mandamentos, que aquilo proporciona qualidade de vida. Se você vive na denominação, lê a Bíblia, que é o caso de Alisson. Ele não frequenta por enquanto, mas ele é fiel, sempre lê a Bíblia. Mas se não buscar viver os mandamentos, é em vão. A questão dos mandamentos... Não é prioridade, não? Não é
não torna-se prioridade pelo seguinte: nem judeus cumprem todos os mandamentos. A saber que para se cumprir os mandamentos teria que ter o templo físico, o templo de Salomão. E hoje não se tem o templo de Salomão. Há quem diga que Tá vai ser, não é? Vai ser o único ponto da história. Até para se cumprir, né? Exato, para haver um cumprimento, para se haver um cumprimento. É isso que nos aponta, determina que o tempo está muito próximo. Justamente são esses acontecimentos, Israel em guerra, e assim, vai precisar alguém negociar a paz ali e promover a paz em Israel. E a partir daí a gente, se a gente tiver na vontade de Deus, tá bom. E se tiver lendo só a Bíblia, viu? É Alisson? É Alisson, tá muito bom, porque quando a gente lê a Bíblia é a boca de Deus falando com cada um de nós, e o direcionamento é aquilo que todo homem tem, a começar pelo primeiro nível da alma, que é a Neshama, o Nefesh, né? E o segundo, Rua, já está dentro de nós. Então o Nefesh é quem comanda todos os nossos desejos, está dentro de tudo aquilo, até o desejo de conhecer Deus. Então, se você não precisa ninguém te orientar, você está ali lendo, aí você vê uma experiência vivida por uma pessoa que era leiga. Opa, isso pareceu comigo. Eu queria conhecer Deus dessa maneira, dessa ótica, desse ponto de vista. Como a expressão usada pelo nosso amigo e irmão o Silvano, na questão que ele se reporta muito à fé, à certeza que se tem, na confiança em Deus, como fazendo referência à fé de Jó, à paciência de Jó. Então, e no sofrimento também. No sofrimento. Aí cada personagem das Escrituras que vivenciaram períodos diferentes nos reporta a nossa própria história. Então, isso desperta em nós, por esse primeiro nível que todos nós temos, que é onde está centrado todos os nossos desejos, tudo aquilo que a gente precisa, que a gente sabe, a consciência, o direito de pensar, o desenvolver de cada fala, com a preocupação de que está agradando alguém, seja espiritual, seja desse mundo físico. Então está tudo dentro de nós já. Então, uma vez que você deixa Deus falar e aquilo, você se identifica com qualquer um daqueles pontos, aí Deus já é estabelecido aí uma intimidade, que isso possa ser alimentado. O problema do ser humano é que ele alimenta mais o lado negativo. O lado negativo. Porque isso está livre em nós. Né? Exato, a gente somos carne, somos pecaminosos. Pastor tem desejo igual todo homem, então isso tem desejos que não pode, torna-se transgressão. Uma vez que a gente faz, a gente está na mesma posição de qualquer o mero homem dotado de fraquezas. Ô pastor, e com relação a expulsar demônios? Temos autoridade justamente no nome sagrado do Mashiach Yahushua. Ele colocou a autoridade nas nossas mãos. E é uma palavra pouco conhecida no hebraico, é muito conhecida no nosso meio. Uma palavra, até uma palavra mágica, abracadabra. Abracadabra são duas palavras que têm um poder tremendo. E abrahá vem de criar. Dravá é palavra. Nós criamos a tradução dessas duas palavras, abrahá, cadavra. A palavra é abracadabra, mas é composta de duas, abrahá e cadavra. E o significado dessas duas palavras juntas significa nós criamos quando falamos, ou eu crio quando falo. Entendeu? E tudo isso consiste justamente na autoridade, no retorno que Mashiach trouxe por meio do seu sangue, por meio do sacrifício, nos dando acesso a todas essas informações. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque tem poderes as nossas palavras. As palavras têm poder, têm né? poderes. E não é à toa que está aí, abracadabra.
É uma palavra mágica. Então, de fato, ela é uma palavra mágica. Porque quando falamos, nós criamos algo. A questão mágica não se torna magia? Mas uma árvore que abre o teu entendimento para o bem e o mal, isso é muito místico. É que a questão de magia É porque o místico esse mix é que é interessante, porque magia também faz parte do espiritual, né? que a palavra condena. Quem cria magia? É o mundo espiritual. Magia cria os luzeiros principais e diz: a lua e as estrelas são para a demarcação de anos, de data. De uma lua a outra, se você observar, tem exatamente um número correspondente a um mês. Então, isso é mágico, isso é cosmo, isso é espiritual. Então, tudo aquilo que a gente não entende é espiritual, está no âmbito espiritual, é mágico, é magia. O que a gente não pode é usar isso para o mal. É como eu falei da Cabalá, muitas das pessoas dizem assim: esse pastor é cabalista. Mas, irmão, toda a Bíblia, se você olhar de um ponto de vista cabalístico, você não vê homens escrevendo a Bíblia. Ninguém vê homens escrevendo a Bíblia. Se a gente fizer Eles foram inspirados. Instruídos. Mas por que a Bíblia... Não partiu dele, né? Por que a Bíblia toda é codificada? A Bíblia toda em códigos. Capítulos e versículos tornam-se códigos. Viu? Uma vez que você tem acesso a uma literatura da forma como ela foi escrita dentro dos originais, dentro do hebraico, aí isso te dá completamente uma dimensão completamente, às vezes, inaceitável por muitos. O 66 seria de fato, para os judeus, seria de fato o número da besta? É um número de homens. De homem, né? Humano, né? Um número humano. Humano, aliás. Que pode ser calculado, que pode ser visto, que pode ser entendido. É nesse conceito. É muita coisa. Tem muita coisa dentro do 66. Tem muita coisa. Você entra em muita coisa escatológica. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa. Pastor Severino, a gente agradece novamente, porque já fizemos isso no início. Agradecemos a sua vinda. Vamos marcar para que o senhor possa voltar em um outro dia. A gente pode ver aí um assunto específico para a gente passar aqui para a nossa audiência, o nosso público. Até porque é um assunto, mesmo sendo complexo, né? Porque é uma... Como é que eu posso falar? Tem uma origem judeu, não é? Uhum. Mas é importante, né? Desde que quem nos assiste possa aproveitar, não é? Levar para o lado positivo. E aí vamos marcar aí um outro dia para a gente debater e poder, de alguma forma, abrir a mente, poder aí ajudar as pessoas no sentido delas buscarem mais a vida espiritual, independente da denominação, não importa. O importante é que elas busquem, né, ao Senhor, se aproximem do Eterno, se aproximem de Deus. Então, como o senhor gosta de falar, tudo que é para a busca de Deus, não é, do Eterno, é positivo, né? Positivo. Não é? Então, nessa tese a gente vai aguardar aí a sua volta para a gente, quem sabe, fazer a segunda parte, né, Alisson? Porque, de fato, é muita coisa, meu amigo. Questão dos números. E eu tenho certeza que muita gente, principalmente aqui na nossa cidade, elas não tem noção. Elas conhecem só o que escutam, o que ouvem. Né? E nem tudo é da forma que, se você buscar, você vai ver. A gente não pode, suponhamos, o conhecimento do Alisson hoje é diferente do meu. Houve uma época que eu estudava a Bíblia, hoje não mais. Quer dizer, o conhecimento que ele tem
É diferente de um que vai à missa ouvir o padre, ou vai para um culto ouvir o pastor, e não busca ter o seu próprio conhecimento, né? É tanto que muitos, quando começam a buscar o seu próprio conhecimento, lendo a Bíblia, e aí vão ser usados, não é? Por Deus, aí já tem aquela descoberta, né? E, de certa forma, até aquela liberdade, porque já começam a ver, de fato, começam a buscar o lado espiritual, né? Muita gente não busca o lado espiritual. Exatamente. Há quem brinque, há quem... isso é conversa de religioso, isso é conversa de igreja. Aí vivem só o lado carnal, o lado material. Mas é isso. É para isso que serve os senhores, né? Principalmente aqueles que buscam de forma séria pregar aí a boa nova, aproximando o povo da verdade, porque não é à toa que tem a palavra que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João É 8, forte 32. essa frase, Muito né? forte. Não é? Já diz tudo. Você só vai se libertar em todos os sentidos quando você descobrir a verdade. Enquanto você ficar só ouvindo, enquanto você não pegar a Bíblia e começar a buscá-la, você vai ficar faltando muita coisa, Exatamente. né? É muito complexo, mas é importante se buscar esse conhecimento. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Você do judaísmo também oram assim Oramos. pelas pessoas, Oramos. Eu queria que o senhor orasse aqui pela casa, né? Pelo nosso trabalho, porque muita gente também não crê, não tem essa crença, né? Que 24 horas nós vivemos, o senhor falou sobre isso, né? Tanto a nossa vida carnal, material, mas também espiritual. Como é que eu posso falar? Os agentes do time do mal, eles passam o dia também agindo em nossas vidas, não é isso? Para a gente justamente fazer o errado, né? Nos desviar do correto. E aí, por isso que acontece aí, né? O que a gente vê aí nos telejornais, pessoas que, por não buscarem o espiritual, ficam muito abertos a esses agentes do mal, né? Vulneráveis, né? Vulnerável, a palavra é essa. Por isso que é importante a gente sempre buscar a Deus, tá? Da nossa forma, não precisa ser um pastor, falar bonito, não, mas se abrir para Deus. Tem tanta gente que se abre para um ser humano que não tem força para, meu Deus do céu, né? Um comedor de feijão, né? Por que não se abrir para Deus, né? Se abrir para Deus, e aí eu defendo a conversa mesmo. Não é aquela oração decorada, nada contra, mas todo dia a mesma coisa. Eu acho que Deus quer ouvir o coração da gente, né? Se for para chorar, o cara chorar. Verdade. Não é? Para a benção vir. Porque eu acho que aquela oração que você fala repetidamente, é muito artificial, né? Pastor. Mas aí eu queria que o senhor orasse para a gente, orasse por mim, para o nosso trabalho, porque às vezes a gente... Eu lembro que no início, não era, Alisson? No início a gente passou aqui umas situações que o Alisson falava, Silvano, porque ele tem conhecimento, né? Silvano, meu irmão, você está dessa forma, né? E ele me levava, a gente ia muito para... Quando eu ia para casa, ele morava no Araçá e a minha casa próxima, aí ele me deixava em casa, mas antes a gente tinha que falar do Evangelho. Eu afastado, né? E ele como cristão, eu querendo me fortalecer, eu ficava falando, Aí teve uma noite que ele falou, Silvano, tá acontecendo alguma coisa na tua vida e tal? Lembra? O senhor, que eu sou muito aberto, eu falo mesmo, não tenho arrudeio falado. Por quê, cara? Você... É com relação ao que está acontecendo no programa, porque eu também tenho um certo... Né? Ele disse, rapaz, não é normal não. E eu percebo, eu digo, meu amigo, ou seja, onde eu quero chegar?
que tem essas questões. O espiritual trabalha, né? Com certeza. Não é à Com toa, certeza. não. Principalmente quando é um trabalho voltado ao eterno, ao Criador. Aí, esse time não quer que a mensagem chegue até as pessoas. Eu não sei como ainda não, a live não caiu. Mas aí deu tudo certo, pastor, fica à vontade. Amém, Silvano. Desde já, eu gostaria de agradecer a você, ao Alisson, a todos que fizeram para que esse programa, essa live pudesse estar e chegar onde chegou. E é nesse intuito que a gente vai orar agora. Amém? E agradecendo principalmente aquele que é o autor da vida, é o que rege todo o universo e quem direciona todas as coisas. Amém? Soberano e eterno, em tua presença, mais uma vez, somos gratos a ti pela oportunidade de estarmos vivos em primeiro plano e, consequentemente, diante da tua presença e mediante o teu direcionamento para as nossas vidas. Soberano, nessa noite, nessa hora, eu gostaria de te pedir, por favor, vai onde a gente não possa ir. Soberano, os pensamentos do nosso irmão Silvano, do Alisson, talvez esteja voltado para uma conquista e que ele não tem enxergado de início como chegar até essa conquista, mas leva-o até a conquista do coração, até o desejo que eles têm mentalizado. Se é algo para o seu particular, para a sua família, que tu possas realizar, porque a tua palavra nos diz que se o homem, quando lhe pede o filho um pão, ele não dá a pedra em lugar de pão, e dá o pão. E quando pede um peixe, ele não dá uma serpente em lugar do peixe. Cumpre as nossas necessidades. E é dessa maneira que eu quero te pedir, como filhos, diante da tua presença, criando no mundo espiritual aquilo que nós necessitamos. E não só criando, liberando tudo aquilo que necessitamos para continuarmos vivos e engrandecendo e reconhecendo que tu és grande, que tu és Senhor e Deus sobre as nossas vidas. E que o sacrifício do nosso Mashiach, Yahushua, não foi em vão. E por isso nós te pedimos, por favor, conceda todo o desejo do coração, não só dos meninos que se encontram aqui na direção do programa, que possa haver projetos grandiosos, dignos da preparação de cada um deles. O soberano e eterno, amplia a nossa mente naquilo que consiste a fazermos mais para ti e para que o teu nome seja cada vez mais propagado e conhecido pelas pessoas que ouvem, que têm a oportunidade de ouvir. E por isso que nós te pedimos, dessa maneira, por favor, conceda os pedidos, as petições, não só dos meninos que estão aqui, mas também daqueles que estão em casa nos acompanhando, que tu, como um bom pai que és, conceda e dê boas mercês aos seus filhos. É dessa maneira que te oramos e também te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, amém. Muito bem, a todos uma abençoada semana e com a permissão do Criador, do Eterno, estaremos de volta segunda, não é, Alisson? Deus assim nos permitir. Agradecer a todos pela companhia, agradecer novamente, outra vez e de novo, ao pastor Severino. Novamente o endereço da Epitácio Dantas, igreja.
Epitácio Dantas, Rua do Campo. Rua do Campo. Campo do Cruzeiro. Campo do Cruzeiro. Os dias de culto? São terça, quinta e sábado. E sábado. Às Terça, quinta e sábado. Às 19 horas. Redes sociais, ou o senhor não usa? Não, eu não uso. Eu percebi que o senhor não usa não, né? Não uso não sou... Tá certo. Um abraço, pastor. Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua equipe. O Geraldo também, não é? Que está na obra. Amém. A esposa dele, o Geraldo. Eu fico muito feliz quando eu vejo ele pregando, não é? É bacana, é legal. E é isso. Forte abraço, até segunda.